Meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra, vamos conhecer a palavra de Deus. Certa vez, quando eu visitei uma igreja, e aí tinha um pastor na época que eu admirava muito, eu fui lá, comecei a ir lá, eu gostava muito dos ensinos dele. Mas aí um certo dia, um dia de culto, ele falou assim, Jesus fez isso, foi por acaso, uma situação lá que ele estava contando, e aquilo lá me acendeu uma luzinha, né? Luzinha dentro de mim, que será que escapa alguma coisa do controle de Deus, né? E aí eu comecei a ficar atento às pregações daquele homem, e hoje ele se revelou como um herege, e hoje ele apoia coisas que Deus abomina, né? E aí eu vi que aquele homem não estava falando de acordo com a lei, como diz lá em Isaías, a lei e ao testemunho. Se não falarem conforme esta lei, é porque não há luz neles. E hoje eu quero falar sobre um episódio que aconteceu com Jesus Cristo, sobre um cego que Jesus curou, né? E aí as pessoas começaram a perguntar, por que aquela situação veio sobre ele? Está no livro de João, capítulo 9, versículo 3. Começaram a perguntar por que veio essa situação para ele, né? Então vamos aqui ver a resposta de Jesus. E nós vamos fazer a leitura e vamos meditar no versículo, para nós entender, né? Ele era um cego. Então diz assim, vou ler o versículo 2, aliás, o versículo 1 em diante, para nós desenvolver a nossa meditação aqui. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Quer dizer, Jesus estava passando aí e observou um cego de nascença. Será que foi por acaso que Jesus passou por ali? É isso que nós devemos levar em consideração. Versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Esse os seus pais, para que nascesse cego? Aí eles olharam e falaram assim, será que a consequência dessa cegueira foi algum pecado escondido? Ou, herança hereditária, né? Maldição hereditária dos pais? E aí Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então isso aqui já estava previsto, esse cego. Esse cego já estava previsto por Deus, antes da fundação do mundo, que esse homem, que nós não sabemos o nome, já estava predeterminado para que ele nascesse cego, para que a obra de Deus se manifestasse nele. Foi isso que Jesus falou, né? E no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 11, olha o que diz a palavra de Deus. Disse-lhe o Senhor, quem fez a boca dos homens? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Agora imagine, meus amigos, meus irmãos, você acha que Deus ia fazer as coisas aleatoriamente? Deus é muito organizado, muito organizado. Então Deus determinou quem ia ser cego, quem ia ser mudo. É isso que o texto está dizendo. Vocês estão entendendo? Mas isso não é de Deus. Está escrito na palavra. Tem coisas de Deus que nós achamos estranho, que nós não conseguimos entender. Nós nunca vamos entender. Por isso que a palavra de Deus fala que os caminhos dele, a mente dele, os pensamentos dele é muito mais alto do que nós. Tem coisa que para nós é um absurdo. Mas será que Deus fez isso? Está escrito aqui, eu que fiz o cego. Eu que fiz aquele que vê. Aí Deus colocou uma pessoa cega. Puxa, que Deus é injusto. Deus não há injustiça, né? E, meus amigos, tem coisas que nós não entendemos, que não dá para nós explicarmos coisas da palavra de Deus. Temos que esperar, crer somente, é isso, né? E no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17. Isso aqui é o homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E disse eu no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Mesmo sendo Deus que determinou isso, determinou as coisas, vai ter um julgamento. Mas se Deus fez isso, então
Deus não tem que culpar aquela pessoa. Deus faz essas coisas, mas não isenta nós de culpa. É um mistério isso aí. Não tem como você ficar querendo entender isso. Não tem como. Né? Por quê? Porque no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 22, olha o que diz a palavra. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição? Quem são os vasos de ira preparados para a perdição? São aquelas pessoas que não aceitaram a palavra. Elas já estão preparadas desde a fundação do mundo. Né? E também, no versículo 23, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, bem antes já preparou. Então, os justos e os ímpios já estão preparados antes da fundação do mundo. Uns já foram preparados para a perdição. Ah, não tem culpa. Tem sim, tem culpa sim. Agora, como é que nós vamos entender isso? Não podemos entender. Talvez nós nunca vamos entender. Talvez, se Deus quiser mostrar lá no futuro, Ele mostra por que Ele faz isso, né? E aqui Ele está dizendo que mostrou os vasos de ira para mostrar também o lado do juízo dele, o lado da ira dele, para se dar a conhecer. Está escrito aqui, ó. E dar a conhecer o seu poder, né? E a ira dele. E também para dar a conhecer a sua grande misericórdia e o seu amor. Está aqui no 23. E no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim, como também nos elegeu. O que é eleger? Escolher. Falou, ó, fulano, beltrano, você vai ser meu. Né? Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quer dizer, eu fui eleito. Se você realmente é um servo de Deus, você foi eleito antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Mas será que dá para nós conhecermos os vasos de ira e os vasos de honra? Aqueles que pertencem a Deus, aqueles que não pertencem? Sim, dá para conhecer sim. No livro de João, capítulo 8, versículo 47. Eu mesmo aqui, dependendo do que as pessoas escrevem, para mim, né? Outros não dá, porque não escreve nada, não se manifesta. Mas dependendo da manifestação da pessoa, eu sei de que lado ele está. Né? Está aqui no capítulo 8 de João, versículo 47, que diz assim, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Então, quando nós estamos aqui com a palavra de Deus, e a pessoa resistindo aí do outro lado, eu já percebo que ela não é de Deus. Ela está resistindo. Não. Você é isso, você é aquilo. Ela está resistindo. Ela não é de Deus. Como diz lá em 1 João 4, 6. Nós somos de Deus. Aquele que é de Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não vai nos ouvir. Então, meus amigos, meus irmãos, quando tem aqui uma resistência da palavra de Deus, a gente está vindo com a palavra, mostrando os textos, aí a pessoa tem aquela resistência. Ou foi criado pelas heresias que ela captou, né, dos falsos profetas, mas você mostrando dentro da palavra, ela resiste. Então a gente sabe que ela não é de Deus, ela é um vaso destinado para a perdição. Lembra que Deus falou de Faraó? Por isso mesmo levantei Faraó para mostrar o meu poder, a minha glória perante as nações. Então, se eu e você existe, Deus nos considera como vasos de honra. E aí nós vamos sendo aperfeiçoados. Quando eu vejo um cristão que se diz crente, ele não tem um progresso, não tem um aperfeiçoamento, ele precisa rever a sua conversão, precisa rever. Se ele não está melhorando, todos os dias eu faço uma análise da minha vida. Será que eu estou melhor hoje do que ontem? Será que eu estou melhor essa semana do que a semana que passou? Será que eu estou melhor esse ano do que o ano passado? Será que eu me aperfeiçoei no conhecimento, na graça do nosso Senhor? É isso que nós devemos fazer, cada um de nós. Então, meus amigos, meus irmãos, o tema de hoje é tudo Deus fez pré-determinado. O que é pré-determinado? Determinou. Que nem Judas. Judas não foi um apóstolo de Jesus Cristo? Já estava determinado que ele ia ser o traidor. Está escrito na palavra. Então, tudo já está
descrito, mas sem isentar nós de culpa. Não sei como que Deus faz isso, na sabedoria dele. Como que Deus predetermina uma coisa e mesmo assim a pessoa é culpada. Ah, se o Senhor me predeterminou que eu vou ser um vaso de ira, então eu não tenho culpa. Tem sim. É um mistério de Deus, não cabe a nós. Imagine se nós entendêssemos todos os mistérios de Deus, nós seríamos mais do que Deus. É isso que nós devemos entender. Todos os mistérios de Deus nós não vamos entender, nós vamos entrar na eternidade, quando nós estiver lá com o nosso Senhor. A eternidade nós vamos ficar aprendendo. Entenderam? E é infinito isso aí. Nós vamos ficar cheios do conhecimento de Deus, cada dia mais, de eternidade em eternidade. E não vamos entender Deus, nós vamos conhecer Ele cada vez mais. Então fica aqui a nossa reflexão. Você, quando você ouve aqui a palavra de Deus, você é resistente? Não, porque existe aquela pessoa que é ignorante, ela é de Deus, mas ela quer conhecer a Deus. Existe aquele que rebate, eu vejo muito aqui, rebate, eu falo, isso aqui não é de Deus. Lembra que tem o joio e tem o trigo, que se parecem muito? Tem o religioso e o verdadeiro servo de Deus? Porque a palavra de Deus fala que o verdadeiro servo de Deus, ele tem unidade de pensamento. Não, mas cada um tem uma maneira de interpretar. Não, a palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus ensina que nós devemos ter unidade de pensamento. Pensar da mesma forma. Quando tem um desvio ali, uma coisa diferente, a palavra de Deus fala que é necessário que haja isso para que se manifeste quem são os que não são, né? Falou isso, mas o verdadeiro mesmo, ele tem que ter unidade de pensamento. Não, é isso mesmo, está de acordo. Por isso que eu pego os textos da palavra, eu mostro aqui os textos da palavra. Mesmo que pareça contraditório para nós. Contraditório. Não, mas não sei o quê. Não vejo pregadores aqui, não. Já viu pregadores dizer, o diabo não está preso, não vai prender o diabo. Não vai, como é que vai prender um espírito? Não, Deus não está em todo lugar. Né? Eu lembro de vários textos. Eu encho o céu e a terra. Não, o Espírito Santo tem corpo, ele não cabe um corpo dentro de outro corpo. Né? A palavra de Deus fala que o Espírito Santo já é espírito. Né? Se Deus quiser fazer a pessoa ver um espírito, Deus faz. As pessoas se esquecem. É aquilo que vê, não é espírito. Ora, quando Deus abriu o olho lá do profeta Eliseu, né? Que viu lá os cavalos de fogo, os guerreiros de fogo, não era espírito? Abriu o olho e viu. Então tem muita coisa que nós devemos ir para a palavra de Deus. Cuidado com falsos ensinos. Eu fico aqui martelando para ensinar vocês. Se você está resistindo à palavra de Deus, você tem que analisar a sua vida. Será que eu sou um vaso de ira? Oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque o Sr. Zaqueu está mostrando aqui, eu estou rebatendo essa palavra. Se eu ler um texto aqui e você rebate, você não ouve a palavra de Deus. Você está pertencendo aos vasos de ira, preparado para o final lá, para a perdição. Espero que você que esteja assistindo seja um vaso de honra, em nome de Jesus.